Fala, Brunão, tranquilo? Agora eu te vejo bem, cara. Tá me vendo agora? Boa noite, como é que tá, Carlão? Tudo na paz, graças a Deus. Bom, Brunão, bem-vindo Tá. à trupe das lives da Sensei, que você é o nosso segundo convidado aí da série de lives aí que a gente está fazendo esse ano. Todas as quintas-feiras, 19 horas, vamos ter sempre trazendo autoridades, e você foi a autoridade da vez, cara. Vamos falar Opa. aí de drones e sensores aí. Hoje, né, o pessoal tem muita dúvida, né, sobre qual drone que eu tenho que comprar, né? Se você tem aí um Mavic Air e acha que ele serve só para poder tirar foto ali da piscina ou de casamento, você está errado, cara. Dá para fazer muita coisa com o Mavic Air. E o Bruno aí, também conhecido como Urso, né? Muita gente já falando aí, ó. O Rafi aí Ah, já lá. mandou um urso seu lindo aí, cara. Você tem muito fã, né? Ah, deve ter, Ô, mas não tô Brunão, vamos lá, conhecendo, cara. não. Cara, como eu te passei, assim, a ideia aqui é a gente ter um papo rápido aí de uns 40 minutos até uma hora, tá, de live. E a gente vai dar um apanhado geral aí sobre drones e sensores. Você é um cara que tem muita experiência aí bem vasta nessa área. Mas antes da gente falar disso, cara, apresenta aí quem que é o Bruno, da onde que você formou em quê, o que que você trabalhou com o quê, e antes de chegar na OneSolve, o que que você faz na OneSolve. Apresenta um OneSolve aí para a galera saber Legal, quem que você é aí primeiro. legal. Primeiro, obrigado, Carlão, pela oportunidade, né, da gente estar conversando com o pessoal aí, né. Tomara que a gente consiga apresentar algumas ideias bacanas, tirar alguns mitos, né, desse setor que a gente atua, né, que possa ajudar, né, alguém que eventualmente tem alguma dúvida, né, de onde entrar, que máquina comprar, né. Muito bacana a sua iniciativa, parabéns aí. E Bacana. vou começar primeiro falando do Bruno, né? Eu sou formado em administração de empresas. Eu sou aeromodelista, né? Tem aproximadamente uns 20 anos. A gente sempre brincava com drone no nosso clube de aeromodelo. E era um hobby. Eu trabalhava com confecção na época com o meu pai. E surgiu o Alberto, o meu sócio. Ele começou deve ter uns 8 anos hoje, trabalhar com drone, na época com o Phantom, era do Phantom 1, daqueles mais simples, você tinha que colocar uma GoPro, nem gimbal direito tinha, acho que era aqueles Zenmuse. E ele começou no É, cinema e foi conseguindo o lugar dele, e sempre me chamando para entrar junto com ele no mercado de drones. E eu sempre tive muita vontade em se tratando do meu hobby, né? Era muito bacana, sempre quis. Aí surgiu a oportunidade, acredito eu, que hoje tem uns 4 anos, da gente criar um braço na empresa, um braço, vamos dizer assim, agroindustrial, que na época foi um drone para controle biológico, para cotésia na cana-de-açúcar. A gente começou aí, vamos dizer que nasceu aí a OneSolve, né? E legal. começamos esse desenvolvimento de drone, a partir daí a gente foi indo para a parte de magiamento. Um dos nossos primeiros trabalhos com drone, vamos dizer assim, na indústria, era um Phantom 4, não era nem um Phantom 4 Pro. A gente fazia levantamento de aterro sanitário, de volumetria, e daí a gente foi partindo um pouco para o agronegócio, para sensores multispectrais, sensores termais, e hoje nós atuamos o que você pensar hoje com drone, praticamente a gente atende a essas demandas. Já fizemos trabalhos de drone entregando cerveja, já essa você conhece, né? Já Sim. já fizemos trabalhos com dirigíveis, fazendo propaganda em feira de agronegócio. Já, olha, até arma de De paintball o tudo. Beto já colocou já em drone já. Legal. E hoje a minha responsabilidade na empresa ficou mais na linha do agronegócio, na parte tanto de magiamento, processamento, e começamos agora também com a parte de pulverização. O Bacana. Luiz Neto acabou de falar de já fez lança-chamas. Ele já fez, inclusive, um lança-chama para tirar a pipa de poste. Esse mercado de. Caraca, Esse sério. mer, sério, o Luiz Neto É, era o dono da Drone Store, fundador da Drone Store. dá. E Bacana.
Ele Então, assim, em participou. resumo, a OneSolve faz um pouco de tudo. O que tem de solução em drone, a OneSolve faz, né? Você fica Nós, um pouco mais no agronegócio, mas tem várias verticais, não é isso? isso. O Alberto fica mais na parte do audiovisual, né, do cinema. Legal. Hoje com Netflix, Rede Globo, Amazon, já trabalhamos com quase todas as empresas e produtoras aí do Brasil. Então, no cinema já está bem Bacana. consolidado, o Beto cuida dessa parte. E eu fico mais nessa parte do agronegócio e desenvolvimento. Na verdade, o nosso foco nunca foi o mais do mesmo, aquela coisa, aquela receita pronta, né? Então, o que a gente busca com o nosso cliente é desenvolver uma solução específica para ele, né? Não é entregar um mapa de NDRE, Ba- NDVI, né? Simplesmente isso. Bacana. Legal, Brunão. Bom, eu acho que agora a galera sabe aí, quem quiser procurar mais sobre a OneSolve aí, procura aí, deve ter um site, né? Tem Tem também o site onesolve.com.br e tem um perfil no Instagram também, bem divertido, inclusive. Vale a pena seguir Show lá. de bola. Show de bola, tá. Galera, então assim, hoje nós vamos falar com o Brunão, vamos falar de drones, especificamente falando para agricultura, tá? E agora a gente vai com um assunto um pouco mais técnico, que eu acho que é a maioria das dúvidas do pessoal. Quem que tiver dúvidas aí, pessoal, pode colocar nas perguntas aí, coisas específicas, que a gente vai sempre tentando responder aqui, tá? Então vamos lá, assim, hoje a gente pode classificar os drones, né? Vamos falar primeiro de drone de mapeamento, né? Tem drones de mapeamento, tem drones de aplicação, né? Quando a gente fala em agricultura, né? Vamos falar Sim. primeiro de drones de mapeamento. O pessoal sempre tem muita dúvida. Qual que é o drone que eu consigo começar? Qual que é o mais barato, melhor custo-benefício para eu poder começar? O que eu consigo fazer com esses drones mais simples? Né? Que aí a gente pode colocar entre os drones da DJI, né? Que são os mais populares. Aí a gente tem o Phantom, o Mavic. E também os drones mais robustos, né? Que normalmente a gente vai para um asa fixa ou para um multirotor mais parrudo, tá? Fala aí para o pessoal, cara, o que já dá para fazer com uma câmera RGB, né? Com um droninho simples, por exemplo, um Mavic Air, um Mavic 2 Pro, esses drones mais simples que você consegue comprar da DJI. Né? Tem gente que acha que não dá para usar eles na agricultura, mas o que dá para usar? Eu acho que esse é um grande mito, né, Carlão, de falar que um drone simples não te traz resultado. Eu acredito que 90% dos resultados da agricultura é perfeitamente possível com um Mavic Air, como você citou, um drone mais simples. Contanto que tem uma câmera, um GPS e um gimbal de preferência, você extrai dele informações quase infinitas. Com um mito bem legal para vocês verem, uma certa vez a gente estava fazendo um levantamento em linha de transmissão, fazendo inspeção de espaçadores. O melhor drone que sofreu menos interferência do compasso não foi Matrice 210, não foi Phantom 4 Pro, foi justamente o Mavic Air. Com o Mavic Air a gente conseguia ficar a 1 metro do cabo. Então, um equipamento na época devia custar uns 70, 80 mil reais, que era o Matrice RTK. Foi muito mais difícil a operação dele em relação ao Mavic Air, que custava na época 4, 5 mil reais. Então, e na agricultura, se você for parar para pensar, eu conversei até com um cliente de vocês recentemente, 90% das demandas, vamos dividir em duas partes, aí, a parte física e talvez, de um jeito bem chulo, a parte química. A parte física de uma lavoura, ela é tudo que você for extrair para esse aspecto, o RGB de um drone simples vai fazer. O que vai mudar, talvez, de um drone mais parrudo para um asa fixa, talvez seja o seu rendimento. Então, talvez a grande pergunta, né, que equipamento eu compro? Qual área, qual o tamanho da área que você vai cobrir, né? O que um Matrice 210 com uma X5S faz, um Phantom 4 Pro, um Mavic 2 Pro vai fazer igual. É óbvio que o rendimento pode ser um pouco menor, mas vai fazer sim e vai ter um grau de qualidade muito bom. Então, não sei se ficou bem claro o que eu tentei assim, dizer. em resumo, né, Bruno, assim, a ideia é o quê? Você tem rendimento, né, quando você está falando, por exemplo, eu tenho um Mavic Air, um Mavic 2 Pro, um Phantom, ou um Vant asa fixa, que eu consigo fazer muita área, mas vamos dizer que ele ainda está com câmera RGB. Todas as câmeras são RGB, certo? Lógico que algumas conseguem captar melhor a luz, dar menos distorção, etc.
Mas assim, via de regra, vamos falar do português bem claro, né? Você tem um Mavic 2 Pro, você tem um Mavic Air, você consegue extrair disso já muita coisa, né? Vamos puxar a sardinha aqui para o que você consegue fazer dentro do FieldScan, né? Que é a nossa plataforma. Sim. Ali você consegue fazer com o Mavic Air, tá? Que é o drone mais barato que tem. Vamos falar que você consegue fazer com uns 5 mil reais, não sei como é que tá com esse dólar alto aí, mas vamos falar que uns 4 mil e pouco você consegue comprar um Mavic Air. Você consegue fazer falhas de plantio, né? Aí a gente tem cana-de-açúcar, né? Que utiliza bastante para falha de plantio. Você tem a parte de população de plantas, que dá para fazer com esses drones mais simples também. Você tem identificação de plantas. Só te interrompendo, tá? Manda lá. Foi até inclusive uma sugestão sua. O Mavic 2 Pro foi superior no levantamento de falhas de plantio do que o Matrice 210 com uma X5S, que custa 10 vezes o preço dessa mais máquina. Pesado. Mais pesado, etc, né? Bateria mais cara, completamente, uma máquina completamente diferente. Então, assim, o primeiro mito que a gente tem que tirar do produtor, do consultor, do cara que está trabalhando com a agricultura, né, Bruno, é que, cara, dá para fazer muita coisa com drone muito simples, tá? Então, você tem que partir do pressuposto que todos são câmera RGB, né? A câmera RGB, logicamente, você não vai conseguir fazer um índice de vegetação com infravermelho, né? Como o NDVI e o NDRE. A gente vai falar daqui a pouquinho de sensores, né? A gente entra na parte de sensores. Mas falando em câmera RGB... basicamente o que vai diferenciar entre um drone e outro, salvo alguns parâmetros aí de lentes, etc., que normalmente não é um negócio tão intrínseco para a agricultura, você consegue fazer. A diferença vai ser o rendimento, né? Exatamente. Se você fizer você vai ter um rendimento pequeno, né? Mas assim, a gente tem clientes, né? Você comentou aí um cliente nosso, né, que você conversou, que inclusive vai ser o próximo convidado nosso aí, que é o Fabiano Ferrari, lá de Rio Verde, que é um produtor. Foi o Bonfim. Ele acabou, ele até comentou aqui. Também. Foi o Bonfim. Legal. É que o passei também é o Fabiano. Então, o Fabiano, ele é um caso desse, cara, que ele é um produtor, ele tem uma área ali em torno de uns 1.000 hectares. Ele já tem há 2 anos um Phantom 4 Pro, e ele comprou agora um Inspire, né, que é um pouquinho melhor em termos de rendimento e câmera e tal. E aí ele consegue. Só te interrompendo só mais uma vez, eu acho que a grande vantagem da linha Enterprise da DJI, o Inspire eu acho que não é Enterprise, eu acho que ele é Professional, né, se eu não me engano, mas essas linhas que não são a Consumer da DJI, o grande diferencial para mim é a durabilidade também e a resistência do equipamento. Quanto à qualidade do que você vai captar, vai mudar um pouco, óbvio. Um você vai voar a uma altitude, outro em outra, beleza, tudo bem. Mas se fosse para destacar, eu diria a resistência. A resistência e a robustez do equipamento, né? Isso é importante, cara. O Kenjiro aqui, que é até um parceiro nosso, até perguntou, vocês não comentaram do Mavic Pro, que é um equipamento que ele tem. O Mavic Pro é a mesma coisa que gira, assim, ele vai ter uma câmera muito parecida com o do Mavic Air, tá? Ele tá um pouco obsoleto porque ele não vende mais novo, né? Eu acho que agora ele só tem o Mavic Air, tem o Mavic 2, né? Que tem o 2 Pro e o 2.1. Salvo engano, acho que no site da DJI talvez tenha aquele Platinum ou Alpine, não me lembro o nome, que foi uma segunda versão, né? Mas eu não tenho certeza. Tá, mas vamos para o que o pessoal quer saber, só para a gente fechar essa parte de drone simples, cara. Qual que é o drone que você recomenda para um produtor, para um consultor que quer fazer aí até uns 200 hectares por dia, né? Enfim, que ele consegue trabalhar bem, um produtor aí de 1.000 hectares. Qual que é o drone que ele tem que comprar desses mais simples? Sem sombra de dúvidas, o Mavic 2 Pro é o meu equipamento preferido. Até para hobby, para lazer, é meu equipamento preferido. Ele tem um conjunto de lentes muito superior. Todo mundo olha lá a distância focal e fala, nossa, mas é 28 milímetros, se eu não me engano. Não é 28 milímetros. É 28 milímetros com relação a um sensor micro 4/3. Não quer dizer que essa lente tenha 28 milímetros, essa distância focal. Legal. Então, ele tem um rendimento muito similar ao do Phantom 4 Pro, um pouquinho menos, porém tem menos distorção e uma nitidez muito maior. Essa câmera Hasselblad é show. Legal. Então, ele tem uma câmera Hasselblad, ele para mapeamento, ele é o drone de baixo custo mais interessante. Então, anota isso aí, pessoal. Mavic 2 Pro, tá? Ele é bem melhor do que o Mavic Air,
ali vamos colocar ali um pouco a mais, né, em termos de valor, né, Brunão? Mas Sim, ele é muito mais barato do que um asa fixa, muito mais barato do que um Matrix 200. exato. Então, ele é o drone que tem um fit muito bacana para aquele cara que consegue ter uma autonomia boa com aquele ali, né? Ele vai fazer por voo ali, dependendo da altura que você voar, você consegue fazer uns 60, 70, 80 hectares num voo, né, Brunão? Então, Tranquilamente, sim. isso num voo de 15 minutos, 16 minutos. Então, é o drone indicado para quem está começando na agricultura, tá? Só trazendo aqui de novo, o que você consegue com esse drone em termos de resultado? Falhas de plantio, plantas daninhas, e um índice de vegetação que é o VARI, tá? Normalmente a gente usa o VARI, tem vários índices que são calculados Tem através do RGB. uma Tá? correlação Pode muito falar, grande também. Esse índice também tem uma correlação muito grande com o próprio LDVI, né? O que seria o mais delicado dele seria a parte de nuvens, né? Dessa transição de luminosidade que no Brasil é quase impossível não ter, né? Durante um voo, né? Exatamente, cara. O Cirão até falou, sem contar a praticidade dele, né? Que ele é muito Muito, bom, né? muito compacto, muito mais compacto que um Phantom 4, por exemplo. E o controle dele também muito compacto, a bateria dura bem. É um drone, é muito difícil de citar um defeito dele, contanto que respeite, né, onde você vai colocá-lo, né, o que você vai usar. O Ciro mesmo, ele já voou, salvo engano, dá uns 1.200 hectares de falha de plantio em um dia com o Mavic 2 Pro. E Pois é, cara. com situações climáticas aí do jeito que você imaginar, aquela chuva torrencial, vento pra É, caramba. Então é um equipamento muito show. Como você está falando de utilidade, né? O que a gente consegue extrair? Eu diria que da parte física de uma lavoura você consegue extrair quase tudo. Falha de plantio, topografia, você pode fazer linha de plantio, linha de pulverização, contagem de legal, stand, né? Que como você sugeriu para um experimento menor. legal. Uma puta É. plataforma. Cara, e tem até uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse, cara. Eu só voltar nela aqui, só para ver quem que fez. O MJM Guimarães, ele respondeu, é possível acoplar uma MAPI em um Mavic Air? Cara, primeiro fala se é possível ou não e depois explana um pouco sobre a MAPI. Exato, vamos lá. Vai ter gente que vai me xingar muito pelo que eu vou falar, mas Manda bala, cara. acoplar uma Mapir no Mavic Air, eu acredito que vai ficar bem limitado em questão do payload que esse drone pode carregar. Eu não sei de cabeça qual é esse payload dele, mas você vai sim comprometer um pouco da agilidade dele. Eu não indicaria. A grosso modo, eu não indicaria o uso da Mapir Legal, nesse drone. É possível? É possível, pode ser colocado. Falando legal. sobre a Mapir, eu tenho trabalho que eu fiz com a Red Edge, era até a 3, antes da M ainda, com a Mapir e com o RGB e com imagens do Sentinel. Eu vou falar bem da verdade, se for para fazer isso, é melhor você pegar uma imagem do Sentinel do que usar uma Mapir. Primeiro de tudo, a falta de calibração. Tem muita gente que não gosta, no caso da Red Edge, de usar o DLS. Eu não vou sem o DLS. Tem muita gente muito boa no mercado, né? Explica o que é DLS, tá? A gente não Certo. entrou no sensor, mas explica aí. Tá. Porque tem muita gente que não conhece, tá? Com as câmeras da Mica Sense, a gente tem dois tipos de calibração, a da refletância solar e da irradiância solar. A da refletância é um painel de calibração que ele vem calibrado de fábrica, você bate uma foto antes do voo e depois, e ele vai ler naquele momento ali os reflexos solares para a câmera para fazer uma correção radiométrica. Eu acho interessante talvez a gente explicar, né, o que é uma imagem radiométrica, né, Carlos? Cara, não deixa muito técnico, não, senão a gente vai acabar pode ser que acaba confundindo. Mas resumindo, as câmeras da Mica Sense, a gente tem calibrações que vão ajudar depois nessa transição solar. A hora que você está voando, entra e sai uma nuvem, vai ajudar muito. Você vai ter o resultado mais próximo possível do verdadeiro. A Mapir, você tem a calibração sim de refletância.
Mas se você está no meio de um voo, entra uma nuvem e sai, ela nunca vai saber sobre isso. Tirando que é uma câmera modificada, que nada mais é do que um filtro em cima do sensor. Então ela tem uma sensibilidade, né, no caso, no comprimento de onda do NIR, não me lembro quantos nanômetros de cabeça, mas a sensibilidade dela é muito diferente de uma Red Edge. Ela pode te dar informações falsas. Mas vamos comparar um AMAPI com um RGB do drone. Qual que é melhor? Melhor o RGB do drone mesmo. Eu não teria justificativa comprar uma AMAPI, na minha opinião, gente, não sou o papo. Não, eu também compartilho dessa opinião, né, cara? Eu acho que o sensor do drone, ele tem que ser muito bom em termos de captação de luz. A AMAPI tem uma distorção das lentes que é bem complexo também. Ela é meio então, a gente também, né? Isso, então assim, ela te respondendo a pergunta, primeiro sobre o Mavic Air, não recomendamos colocar nada no Mavic Air, usa a câmera de fábrica dele, e não só no Mavic Air, no Mavic 2 Pro, qualquer drone que você for usar, usa a câmera RGB mesmo, e faz o índice VARI, né, VARI, que está disponível dentro do ShotScan, né, quando você faz um upload de imagem RGB e seleciona índice, né, ele vai produzir o VARI para você. Lógico que sempre tem que ter cuidado quem utiliza câmeras RGB que não tem esse nível de calibração, que a gente vai falar um pouco mais a fundo da Red Edge agora, que são câmeras multispectrais, tá? Por quê? Porque a câmera multispectral tem capacidade de calibrar a reflectância, né? Calibrar a curva espectral ali de onde que a gente tem. Né? Então, isso é muito importante. No RGB não consegue. Ou seja, o que isso implica na operação, né, Bruno? Precisa que, quando você for fazer o voo, ou tá tudo nublado, ou tá tudo claro, né? Se você tiver, entrar nuvem, sair nuvem, entrar nuvem, aquilo ali dá variação na iluminação, vai dar problema, porque a câmera não foi feita para corrigir essas variações, tá bom? Exato. Beleza, cara, vamos falar agora, vamos evoluir um pouco mais, tá? Beleza, quem já tem um drone, que quer evoluir, tem áreas maiores, vamos colocar aí, a gente conversou semana passada com um produtor, com um gestor, na verdade, de um grande grupo, que é um grupo aí que planta mais de 40 mil hectares, né? Se o cara que tem que escolher um drone ali, cara, não para os 40 mil, mas pelo menos para voar ali uma boa quantidade de área, o que você acredita que é o drone correto para ele, né? Logicamente o Mavic 2 Pro não atende, né? Eu acredito, vamos lá, então, você está dizendo daí para a gente passar um pouco dessa linha consumer para um equipamento profissional, um equipamento de mapeamento. Exato. O asa fixa ou multirotor? Cara, escolhe aí. Eu sou fã de asa fixa porque tem mais rendimento, né? Nós conversamos recentemente sobre esse tipo de equipamento. Eu acredito que a EBI seja um ótimo equipamento. Você falou muito bem também eu não me lembro o nome daquele da Exmobot. O Arator da Exmobot. O Arator é uma empresa nacional muito boa também, um bom equipamento. E eu não deixaria, eu sou muito fã de multirotor. 99% das minhas operações são com multirotor. Eu indicaria também o Spectral da nuvem UAV por ser um equipamento pronto de uma empresa também brasileira que tem uma capacidade, uma autonomia muito boa também. Então eu colocaria aí o Spectral, a EBI, o Arator como 3 plataformas. Vamos colocar é um custo alto, óbvio, né? Mas aí que está no meio do caminho, né? Legal, mais profissionais de mapeamento. Então, assim, o que a gente tem que levar em consideração, né? Até estava te falando isso aí um tempo atrás, né, Bruno? Cara, tem alguns pontos que, quando a gente recomenda, né, para um produtor, qual o drone profissional de mapeamento que eu preciso comprar? Primeira coisa que você tem que ver, qual que é o rendimento desse equipamento, né? Você falou aí que hoje tem até multirotores que tem um bom rendimento, até melhores rendimentos do que alguns asa fixas, né, Bruno? Sim. Então, e a gente vê uma evolução constante de motores, né, de eficiência dos drones, de baterias mais eficientes também. Então, assim, a capacidade de autonomia do drone ela é essencial. O alcance, né, que você pode ir, será que você pode ir a 2 km, 3 km? O compliance, né, às vezes aquele drone ali ele tem que ter um certificado de aeronavegabilidade para poder voar um pouquinho mais alto, então sempre tem que, principalmente grandes empresas, grandes grupos, que tem um compliance aí muito pesado, né, não só eles, né, todo mundo na verdade tem que seguir esse compliance, mas
é um fator que, na verdade, está numa alta prioridade para um grande grupo, né? Mas Sim. tem o principal, que é facilidade de uso. Para mim, esse é o Sem principal. dúvida. Tem que ser fácil usar, não adianta Indo voar. nessa linha, a EBI é sem dúvida, acho que o grau de dificuldade de operação dela vai ser o mais próximo possível do multirotor, né? Eu acho que. Eu não conheço, eu nunca operei os vantes da X-Mobility, mas pelo que você comentou comigo também são muito bons. Não, nunca operei nesse caso. Uma outra coisa interessante que às vezes a gente não para pensar é: beleza, meu equipamento voa 1 hora, mas você vai estar carregando um sensor mais leve, um sensor com uma resolução menor. Às vezes você tem um equipamento que voa uma velocidade um pouco mais. Vamos falar grosso modo: um equipamento que voa a 10 metros por segundo durante 1 hora, e um equipamento que voa a 20 metros por segundo durante 30 minutos. Vamos tirar a parte de arrastamento dessa parte. A grosso modo, vai ter o mesmo rendimento. Então, não pensem só no tempo de voo, né, Carlão? E também o sensor que você vai estar carregando. Isso daí eu vivi, eu testei, eu posso dizer com muita clareza. Ao trocar a Red M pela Alton, eu ganhei uns 30% de eficiência no meu voo. Então, a grosso modo, se eu cobria 100 hectares em um voo, eu passei a cobrir aí 120, 130 hectares com o mesmo multirotor, simplesmente mudando a câmera. Então, o sensor também vai estar ligado, né? A lente que você está usando também vai mudar bastante o teu rendimento. Às vezes um equipamento que voa menos tempo, mas carregue uma câmera com uma resolução maior, uma lente diferente, pode ser mais vantajoso também, né? Com toda certeza, cara. Assim, aí a gente começa a entrar num mundo, né, Brunão, que você tem dezenas e dezenas de opções de câmeras com drones, né? Então, assim, você vai entrar numa seara gigantesca, né? Então, mas, assim, quem tá entrando, né, cara, vai de DJI, vai num drone mais simples, sem dúvida. Entendeu? Um drone mais equipamento que já oferece muito bom. E... Tá, vamos evoluir agora a conversa, Brunão. Vamos falar agora de câmeras específicas para agricultura, né? A gente já tem uma experiência, você tem uma experiência muito grande com câmeras multispectrais. Lembrando, pessoal, que RGB é o quê? RGB é a câmera visível. É como a foto do seu celular é uma câmera RGB, tá? É visível. O melhor exemplo visível. Você pode dar. A câmera do celular é uma câmera RGB, tá? É a mesma câmera que está embarcada nesses drones comuns. Para a agricultura, quando você vai subir para um próximo patamar para pegar coisas mais sensíveis, né, a gente vai falar agora de 2 outras câmeras, uma que já está muito bem utilizada, já tem muita gente usando, e outra que está entrando no cenário agora. A primeira é a multispectral e a segunda é a termal, né? A gente vai falar um pouco de termal, o que a gente consegue com a termal. Inclusive, a gente está lançando esse mês de abril também termais dentro do FieldScan, tá? Com o processamento da microsense alta que você comentou. Mas fala primeiro, qual que é a vantagem de eu ter uma multispectral que não custa barato, né? Só a multispectral ela é o dobro de um drone, de um Mavic 2 Pro, né? Uma multispectral chega a preços acima de 30 mil reais, com esse dólar lá para cima a gente nem sabe onde você vai bater, né? Mas por que eu teria uma câmera multispectral ao invés de usar uma RGB? Assim? Fala pra gente, Brunão, qual que é as principais vantagens? Tá. Sem querer me estender muito, mas um conselho, o melhor conselho que eu poderia dar para vocês hoje: se vocês pensarem em entrar nesse mercado de imagens que não estão no visível, vamos para uma multispectral, o que for, não comprem, ou comprem uma câmera da microsense, ou de verdade, continue com o próprio RGB. Você pode se frustrar muito com os resultados e também entregar coisas que não são o que o teu cliente está precisando no momento, né? Então, a minha recomendação... Hoje, eu não opero com Centero, o Alaerson opera com Centero e diz que está muito bom. Eu não posso falar sobre esse sensor. Você também, né, Carlão? Sempre operamos com a microsense. Eu não conheço Centero, não. Não, eu digo... Nunca usei, né? Mas sempre operamos, né, com a Red Edge, né? E como no começo a gente falou, vamos dizer, a parte física da planta, o RGB vai muito bem. Muito bom. Vamos passar para uma outra etapa? Beleza, vamos para a multispectral. O que eu recomendo fortemente é pelo menos uma Red Edge, sem sombra de dúvidas. É um equipamento, hoje, se você procurar usado, é até barato. Acho que deve ter
por 15 mil reais, você deve achar alguma aí no mercado, deve ser difícil, mas deve achar. Se for comprar nova, 30 mil reais que seja, né? E o que a gente vai extrair desse tipo de imagem? Vamos, basicamente, a planta, quando ela apresentar qualquer. Ela vai ter dois indicadores básicos: a temperatura e a fotossíntese da planta. Temperatura, a gente entra com imagem térmica, que vai ser uma parte ligada mais a estresse hídrico, vamos dizer aí a parte da água da planta. E a parte da saúde, da nutrição, de uma infestação de praga, isso vai ser, a planta responde diretamente com a fotossíntese. Aí é onde vai entrar os sensores com o NIR, né, com o Red Edge, né, que é o NDVI e o NDRE. Que aí a gente vai, né, para uma variedade gigantesca. Eu acho muito difícil você falar um produto específico de uma câmera multispectral. Você vai identificar praga, você vai identificar deficiência nutricional, você vai... É muito. Qualquer indicador, como eu disse, desses dois indicadores térmicos ou fotossintético, você vai conseguir enxergar com ela. A grande dificuldade, né, Carnal, é que às vezes ao mesmo... Como que eu vou dizer? O mesmo agente externo que está causando essa variação aí, esse estresse na planta, pode responder da mesma maneira numa imagem multispectral. Por isso que é muito difícil a gente, simplesmente com o voo, falar, você está com uma deficiência de boro, ou você está com uma infestação de percevejo. É muito difícil essa afirmativa, né? Mas você consegue ver que tem um problema com certeza. Muitas vezes não visível ao olho nu, né? A gente costuma dizer, né, Brunão, que a multispectral, ela é o mais próximo que a gente tem de uma imagem de satélite de altíssima resolução num drone, né? Exato. Porque ele calibra igual um satélite calibra também, e ele tem um infravermelho próximo, que é uma das bandas que são invisíveis, né, ao olho humano, mas é uma banda que a planta responde muito. Ele tem o vermelho limítrofe, né, que é o Red Edge, né, que o pessoal fala muito, que é uma banda que está ali entre... né, com um comprimento de onda ali entre o NIR e o vermelho visível, e ele também nos dá algumas respostas interessantes à atividade fotossintética da planta, principalmente em relação a teores de clorofila. Né? Quando a gente trabalha numa cultura, por exemplo, né, a gente soja, né, a gente trabalha bastante com soja. Quando a soja ela chega num ponto de reprodução, né, ela vai vegetando, chega no R1, ela começa a usar aquela energia dela para reproduzir, e produzir vagens, grãos e encher grão. A gente costuma dizer que o NDVI satura, né? Exato. E o VARI também, que também é um índice estrutural do RGB, ele satura, né? Então ele vai ter bem menos sensibilidade para encontrar o estresse na planta do que um índice que usa o Red Edge, que é o NDRE, por exemplo, tá? Então, assim, as dicas que você falou, cara, é extremamente importante. Tá, não coloca, primeiro, se você está na RGB, vai direto para multispectral. Não procura caminho no meio, não procura câmera não vai ter, não faz isso. Milagre não existe. Não existe. Vai na RGB, faz o VARI tem uma resposta muito boa. Quando você quiser ver mais, né, você não quer que o VARI sature, você não quer ter muitos problemas com calibração por causa de nuvens, né? O Altair aí até perguntou, né? Carlão, a imagem RGB não sofre efeito de nuvem na extração dos índices? Sofre, Carlão. Por isso que a gente fala que ou você tem que voar tudo nublado, né, para não ter essa variação, ou tudo limpo. Se você tiver uma nuvem passando e na hora que está fazendo o voo, aquilo ali vai dar problema no seu índice, tá? Se você estiver usando uma câmera RGB ou até uma modificada. Se for uma câmera multispectral e você fez bem ali a calibração do painel e etc., ela já tem um risco muito menor de dar problema ali na extração dos índices. Não que não sofra, né, Carlão, mas sofre muito menos. Exatamente. Bem menos. Pegando o gancho do que você disse sobre os estágios vegetativos e o NDVI, talvez uma outra justificativa para não usar essas câmeras modificadas, que você vai parar no NDVI. Eu tento explicar da seguinte forma: pega teu celular e bate uma foto na plena luz do sol de uma parede branca. Você não tem informação daquela foto, a gente fala estoura, né? Fica uma imagem sem informação, fica completamente branco, estourada a imagem. É o que acontece com o NDVI em fases vegetativas mais adiantadas. E aí a gente entra com o NDRE, que sofre menos essa saturação, né? Uhum. Exatamente, cara. Então, assim, pessoal, dando um resumão aí, valeu, Bruno, acho que foi muitas informações interessantes sobre essas câmeras.
A RGB é o estágio inicial, pode começar com ela, compra um Mavic 2 Pro, que hoje é o melhor custo-benefício. Não, ainda é caro, cara, então vai de Mavic Air, depois você vai evoluindo. Agora, sensor, não brinca com sensor, cara, sensor é RGB, você vai ter que ter cuidado, mais cuidado na hora de fazer o mapeamento, mas você vai conseguir. Vai ter hora que vai passar nuvem, você não vai conseguir fazer voo, isso vai diminuir seu rendimento. Se você precisa ir para o melhor... Posso dar uma dica? Só uma dica hoje, essa transição de nuvens ou de luminosidade. Inclusive o Ciro que veio com essa dica foi muito bacana. Usando o aplicativo, usando um Mavic 2 Pro, um Phantom 4 Pro, usem o aplicativo da DJI para Android, acho que só está disponível para Android também, o DJI Pilot. Né? Você viu que vai entrar uma nuvem, aperta o pause. O drone vai ficar overando, a hora que passar essa nuvem, você retoma o voo. Pode salvar o teu voo também. Pode salvar o voo também, reduz um pouco a autonomia, né? Mas mas você não melhor do que baixar, dar errado e você ter que subir de novo e usar a autonomia. Exato. Como o amigo disse embaixo também, voar bem cedo também com certeza. Voa bem cedo, mais pro fim do dia, assim, porque aí a iluminação tá mais padrão, você consegue, tá? A gente tem muito cliente, muito produtor, que tem Mavic 2 Pro, produtor aí de 1.000 hectares, 1.500 hectares, 2.000 hectares, cara, você consegue fazer muita coisa com o seu droninho, né? Você joga ali dentro do Field Scan ali, cara, só pega as fotos, aquele cartãozinho de memória, joga no computador, coloca ali dentro, ele vai calcular os índices para você, vai calcular as zonas, né? Você consegue fazer mapas de aplicação, né? Por exemplo, o pessoal fala muito, putz, será que eu consigo ver reboleiras de nematóide? Né? Se a planta ela está estressada, se você andar na lavoura, você não consegue ver que ela está, né? Ela não dá uma clorose, então você vai conseguir ver num voo com câmera RGB também, e lógico, também no índice de vegetação, no VARI, né? Nesse caso, no câmeras RGB. Então, assim, resumo da ópera, RGB multispectral, né? Então, começa com drones mais simples, eles vão te dar menos rendimento e menos tolerância a nuvens, multispectrais vão te dar mais rendimentos, mais tolerância a nuvens, mais tolerância a nuvens. Então, trabalha bastante com isso. O drone é basicamente o rendimento que ele consegue te dar de voo, né? Aí entra a velocidade, igual o Brunão deu uma dica importante. Às vezes um drone que voa 1 hora a 20 metros por segundo, ele é muito melhor, né, do que um drone que faz 1 hora a 10 metros por segundo, né? Então, eu gosto muito dos asa fixa por essa característica, né, Bruno? Porque eles voam mais rápido. Mais rápido, exato. Exatamente. O Thiago aí, pra você ter ideia, o Thiago foi até ganhador aí de um sorteio nosso, ele tem 500 hectares aí no Field Scan. Tá sempre acompanhando nossas lives. Obrigado aí por sempre acompanhar aí nossas stories, tá, cara? Ele até perguntou aqui, né, e para identificação de plantas daninhas, a RGB se sairia bem? Fala aí, Brunão. Sim, sairia sim, dependendo de qual daninha que tiver ali, né, Carlão? Vamos pegar no caso da cana-de-açúcar, pegar uma infestação de mamona, alguma coisa do tipo, tranquilo. No caso, vamos falar também de rebrota também, no caso aqui eu sofro muito aqui no Mato Grosso com algodão, com as tigueras, também é possível, sim, com o RGB. Dependendo do estágio que você está ali, do jeito que está se mostrando essa infestação, talvez eu diria que é até melhor, né, Carlão, do que uma multispectral ter uma resolução menor. Eu gosto, a gente no Field Scan a gente só processa com RGB, tá? E o motivo ele é simples, ele chama-se resolução, tá? Então, quando você voa com uma multispectral, a resolução dela é muito mais baixa do que uma resolução de uma câmera RGB. Então, assim, às vezes o cara pensa, putz, vou comprar uma câmera de 30 mil reais, uma Red Edge, multispectral e tal, vou ver o inseto, né? Mas, na verdade, ela não tem resolução espacial, de fato, né? Se você pegar um Mavic 2 Pro, que custa metade, o drone inteiro, metade do preço da câmera, você vai conseguir mais resolução, né? Dá para dizer que é umas... Vamos arredondar, grosso modo, 3 vezes. A hora que você tem 20 centímetros, 21 com uma multispectral, você vai ter 7 do RGB. Muda muito. Muda bastante, né? E para plantas daninhas é importante você ter resolução, né? Dependendo ali do tamanho da infestação, se for plantas menores, é bem interessante ter isso, tá? Cara, vamos falar agora do próximo sensor, que é o sensor termal. Você falou aí bem de leve aí, eu acho que é uma novidade ainda, tá? O termal já tem muito tempo que está sendo tentado ser implementado com as câmeras FLIR, mas assim, a gente teve um game change esse ano, né, com o lançamento da Alto. Inclusive no Field Scan a gente optou por ter termal somente se for da Alto, né, porque
ela tem uma calibração muito mais interessante. Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, né, de câmeras termais para o pessoal. Certo. De câmeras termais, como nós já debatemos bastante, a dificuldade de captação dessas imagens é gigantesca. Nós começamos essas captações termais somente, até não era nem nossa escolha, por mim eu voaria 1.000 hectares, mas em uma hora, por exemplo, eu tinha com as câmeras, as Zenmuse XT da FLIR, a gente conseguia um rendimento de 2 hectares. Por que esse rendimento? Porque essa câmera tem muita distorção nas bordas. A lente acaba criando uma distorção muito grande. Ela são sensores passivos, né? Ela, conforme você vai aumentando sua altitude, a tua temperatura vai sofrendo variação. O reflexo solar atrapalha muito no caso das Zenmuse XT. E é muito difícil na hora que você vai entregar esse produto final, você ter certeza que aquela mancha não foi um reflexo. Mesmo com o sensor RGB embarcado, é muito difícil. É uma captação, normalmente para você ganhar uma captação, você tem que fazer 3. E o detalhe é o seguinte, qual a hora que você precisa, principalmente na experimentação, para identificar essa parte de estresse hídrico, é só a pino, meio de onde o reflexo vai estar no talo. A Micasense com a Alton, por mais que o sensor termal da Alton é FLIR, eles tiveram uma sacada muito bacana, que é como se fosse, a grosso modo, como se fosse 2 câmeras em posições, por mais que próximas, diferentes da câmera, e ela consegue, de certa forma, não sei como isso, identificar o reflexo solar. Ela reduz absurdamente esse dificultador aí. Por mais que ela tenha uma resolução muito baixa, a confiabilidade dessa imagem, desse dado, é muito maior. Outra coisa que a Alton trouxe, né, também foi a capacidade de você voar igual você voa multispectral e fazer fazer um mapeamento termal, né? Com a FLIR, você tinha que fazer muita sobreposição, né? Muito. Na época da FLIR, o ideal era 90% lateral e 90% frontal. Imagina 90% frontal. Se você não consegue ter velocidade no drone, porque teu cartão não vai conseguir gravar essas imagens. Então, eu não me lembro muito bem. Na época a gente usava uma matriz 600 com a Zenmuse XT 640 por 512, com uma lente de 13 milímetros. O único método que a gente conseguia para ficar legal era o overcapture. Então ele ia lá, batia uma foto, chegava no próximo ponto quase que 1 metro, 1,5 metros à frente, parava de novo para bater outra foto, porque não dava tempo de gravar essa informação. Ou seja, antigamente você só usava isso para pesquisa, né? Para grandes áreas era inviável. Era inviável. Né? E hoje com a Alton, por mais que uma resolução menor, os dados são muito confiáveis, né? Eu até comentei com você um fenômeno interessante que eu peguei outro dia em uma determinada área, que era aquele vapor, isso da evapotranspiração da planta, algumas manchas, assim, que você via uma forma de uma onda. Foi muito interessante também esse dado. Com a FLIR era impossível da gente conseguir avaliar isso. Com a FLIR, desculpa, legal. Com a Zenmuse XT, né? Então, isso é bem bacana, cara, porque assim, a termal, ela, até pouco tempo a gente não acreditava muito nela justamente por essas dificuldades operacionais, né, o rendimento muito baixo, e a Alton, ela foi um game changer, assim, no nosso entendimento, porque ela, de fato, agora, ela tem uma capacidade tão boa, tanto em câmera multispectral, para fazer grandes áreas, né, então sim. A gente está rodando com uma câmera dessa, já lá no Mato Grosso, a gente tem um parceiro, né, que é a nossa base lá em Nova Mutum, que já está com uma câmera dessa, né, a gente está fazendo vários estudos de evapotranspiração, né, em áreas irrigadas, né, para fazer ajustes de lâmina d'água, caracterizar o estresse hídrico da planta, né, que você falou muito bem, e tem outras coisas, né, que a gente está começando a entender, né, que é a parte de doenças fúngicas, né, quando você tem um fungo, aquilo ali, os esporos, eles acabam cobrindo, né, a folha e aquilo influencia diretamente na temperatura dela. Então é muito interessante também onde que a gente pode chegar também com o processamento de câmeras termais, né?
Até pouco tempo atrás, 2 anos atrás, mal se falava em multiespectral, era um negócio de outro mundo, né? Pois é. Termal, então, nem Ajudei, se fala. Agora ajudei muita gente que não conseguia processar essas imagens no próprio Pixford, por mais que tinha um template específico para termal, para câmera FLIR, ele não conseguia encaixar essas imagens, era muito delicado esse processamento. E hoje com a Alton ficou quase que você clica lá em 2 botões lá, não precisa tanta calibração dessa parte térmica, ficou muito melhor. Com certeza. Brunão, cara, vamos passar agora para um próximo assunto, cara, assim, agora sim, a gente falou um pouco de drone, quais drones que o cara pode ter, né, que, lógico que você tem variações de preço, então a gente falou ali um pouco dos melhores custos-benefícios, RGB, multispectral, termal, se for fazer termal, cara, investe direto no Alto, porque é a única que de fato está entregando um resultado interessante, tá? Agora eu queria saber a sua opinião, Bruno, assim, você acha que o produtor no futuro, né, na verdade isso já está começando a acontecer, mas a gente não sabe até onde isso vai, mas a tendência é que o drone esteja na fazenda, que vira uma ferramenta do dia a dia do produtor, ou você acha que esses voos de drones vão continuar sendo um papel, em grande parte, dos prestadores de serviço, né? Ou das consultorias que atendem? Eu acho que não. Hoje, quase todos os produtores amigos que eu tenho, quase todos têm um drone. Não precisa, às vezes, nem para mapeamento. Às vezes o cara, ele parece estar jogando até videogame com o stick do drone. Para voar o drone. Mas ele, com uma operação extremamente simples, ele decola o drone dele, coloca numa determinada altitude e ele tem uma visão que ele nunca teve na vida dele. Ajuda muito. Eu não vejo daqui 2 anos um produtor de médio porte que não tenha um drone. Ou que não seja o produtor, mas o consultor com certeza vai ter. Vai ter. Não, isso é bacana. A gente tem muito essa visão também, cara. Hoje é tão fácil, assim, os produtores que estão trabalhando com a gente voando o próprio drone, ele pergunta, cara, como é que eu faço aqui para voar? A gente tem um vídeo no YouTube que a gente fez um tutorialzinho de como que o cara, um vídeo de 4, 5 minutos explicando como é que faz um plano de voo. Cara, aperta um botão, você não precisa nem pilotar o drone, nem pilotar. Você tem vários aplicativos aí que você baixa no seu celular e ele automatiza completamente o voo, né? E assim, o pessoal ainda tem dúvida muito específica, GSD, né? O que é GSD? Ground Sample Distance, né? Que é a resolução do drone, é quantos centímetros cada pixel daquela foto representa, né? Inclusive até o MJM Guimarães aí perguntou, qual que é o GSD que eu posso conseguir com o Mavic Air? Isso é um bom rendimento, isso é com um bom rendimento, né? Cara, o Mavic Air, assim, para índices de vegetação, você pode trabalhar com GSDs tranquilamente aí de 10, de 12 centímetros por pixel, tá? Então, não preocupa com GSD, porque até 30 centímetros isso aí não vai fazer tanta diferença para você achar uma mancha na sua lavoura. Se você estiver vendo falha de plantio, se estiver vendo plantas daninhas, a gente recomenda aí 5 centímetros por pixel, que vai dar mais ou menos uns 120 metros ali de altura, né? E você já consegue um rendimento interessante ali de uns 40 hectares, 30 hectares, dependendo do vento, né, das condições de voo, tá? Com o Mavic Air. Né? Com drones melhores, né, como o Mavic 2 Pro, você já consegue até um pouquinho mais, tá? Brunão, responde também aqui o Kenjiro, né, ele fez uma pergunta aqui, né? Filmar em 4K ou em 2.7K no Mavic 2 Pro, né, dá diferença, né, eu ter 4K para 2.7K, assim, perde qualidade das imagens ou não? Né, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que entender antes disso, né, na verdade isso é de vídeo, explica um pouco mais. Bom, a diferença, eu não sei se eu entendi bem o que ele quis dizer com isso, mas a diferença de resolução, é óbvio que a gente vai ter algumas vezes, quando, por outro lado, eu não sei se é o caso desse equipamento, quando você muda a resolução, você acaba cropando a imagem também. Então, por exemplo, eu não me lembro se na X5S, por exemplo, quando você colocava ela de 4:3 para 16:9, com a imagem 4:3, ela simplesmente cropava as bordas. No caso de um vídeo... Cropar é cortar, viu? Isso, desculpa. Ela acaba cortando a imagem e você acaba não aproveitando todo o sensor do equipamento. No caso da resolução do vídeo, pelo que eu entendi, sim, com certeza vai dar diferença. A resolução 4K
e 2.7K. Imagina quando você dá o zoom naquela. Você pega uma foto no computador, você dá o zoom, não tem aqueles quadradinhos? Aqueles quadradinhos é o pixel. Quanto mais pixel você tiver, mais resolução você vai ter na foto. Vai ser menor o quadradinho, mas da mesma imagem. A nitidez, né? A nitidez, até uma regra que a gente usa, ô Bruno, assim, o cara pergunta, né? Ah, cara, que tamanho de objeto que eu consigo identificar na foto, né? Normalmente a gente usa uma medida básica aqui para processamento de imagem que você precisa, para você identificar um objeto, você precisa que ele tenha pelo menos 5 pixels, né? 5 por 5 pixels, né? Então, quando você vai voar a 2 centímetros por pixel de GSD, você consegue, então, ver um objeto de 10 centímetros. Se você estiver voando a 10 centímetros de GSD, você vai ver um objeto de 50 centímetros. Mais ou menos essa é a conta que a gente faz, né? Lembrando também que na hora que você vai fazer um stitching aí dessas imagens, que você vai processar essas imagens, a resolução não fica exatamente igual à da foto, né? Você olha a foto, essa foto tá legal, a hora que você processa você fica decepcionado. Poxa, é natural também do processamento. Exatamente, mas o pessoal também preocupa muito com resolução, né, Brunão? Assim, às vezes o cara fala assim, vou fazer com drone que é bem melhor do que satélite e tal, mas a resolução ela é interessante para alguns casos, né? Mas para fazer índice de vegetação... Quantas vezes você teve que reamostrar o seu índice, Carlão, para colocar na plataforma do cliente, para ele ter algum uso? O próprio um exemplo do FieldScan, do nivelador de crescimento do algodão, quantas zonas você coloca? Hoje a gente trabalha geralmente com 3 zonas. Com 3 zonas. Então imagina, para um pixel de 20 centímetros, ele vai virar um pixel de 50 metros, quase. O pessoal, a gente tem que tirar da cabeça, né, Bruno, que drone é só resolução, resolução, resolução. Tem 2 coisas que o drone é melhor do que o satélite. A primeira, lógico, é resolução, só que nem tudo é resolução. Às vezes você não precisa. Você falou aí do regulador de crescimento para algodão. A gente não precisa de resolução altíssima para poder fazer uma aplicação de regulador de crescimento. O mesmo mapa que eu tenho de um drone, que eu fiz a 5 centímetros por pixel, eu tenho de um satélite, de um Sentinel-2, que eu fiz a 10 metros. Né? Olha a diferença que eu tenho de resolução, e eu estou tendo as mesmas zonas, né, com os dois, né? Ali a diferença vai ser muito pouca. Então, agronomicamente falando, não vai fazer tanta diferença. Então, tem que tirar da cabeça, eu acho que o maior benefício de você usar drone na lavoura é você escapar das nuvens, né, do satélite. Você precisa fazer voo toda semana? Eu colocaria mais um detalhe que é também a frequência, né? Hoje, no caso, vamos dizer que o dia passou hoje, sexta-feira, vai passar sexta-feira que vem no mesmo lugar o satélite. Vamos dizer que não tem a nuvem e tal. Às vezes alguns satélites vão para uns 10 dias, né? Depende do satélite que você vai estar usando, vai ter esse tempo. Se você precisa de uma coisa para tomar uma decisão rápida, o drone você tira ele do porta-malas, se for um Mavic até do porta-luva, e você já está decolando ele e tem a informação em menos de um dia, que seja, um tempo até muito grande, mas é muito mais rápido a decisão também, né? Ele te dá mais flexibilidade, né? Assim, ó, eu preciso de hoje, eu preciso de amanhã, ou às vezes choveu. Cara, assim, a gente falava muito, né, lá na Bahia, quando a gente estava trabalhando, até lá na fazenda lá que o Luciano, que era o nosso convidado semana passada, falava, cara, tá chovendo demais, eu não tô conseguindo voar, eu não tô conseguindo voar drone porque tá chovendo muito, e eu também não tô conseguindo mais de satélite porque tem nuvem demais. Né? Eu falei, cara, mas eu tenho certeza que uma hora a chuva dá trégua, nem que seja uma hora pequenininha. Nem que seja 30 minutos. Se você tiver ali na hora com o drone para poder desacoplar e ele voar, ele voa, cara. Eu mesmo, assim, já voei bastante equipamento entre 2 chuvas. Eu tinha um talhão aqui, tinha uma chuva aqui, uma chuva aqui. Normal. E o drone tá voando bem, cara. Então, de fato, você tem muita flexibilidade, tá? Então, isso é muito importante. E agora, para a gente finalizar aqui, Brunão, queria te perguntar, qual que é a sua visão em relação aos drones de futuro? É ter mais autonomia, é ter voos autônomos, é ter drone stations, né, que o pessoal faz voo remoto de longe? O que você acha? Qual que é o futuro? Tudo isso que você disse, a autonomia. A autonomia é muito simples, olha só. Não precisa ir muito longe, vamos por 4 anos atrás, um drone voava, mais voava, era 12 minutos, 15 minutos. Hoje em dia você tem multirotor que voa 50 minutos.
E estamos no começo disso. A bateria não é o drone que vai fazer a bateria mudar, mas essa demanda por carro elétrico, cada vez mais vão buscar células com densidades energéticas muito melhores. Uma bateria, o uso das Lions, por exemplo, que a gente usa muito nas asas fixas hoje, ela tem uma densidade energética, se eu não me engano, 1,3 vezes melhor do que a de uma lipo. Ou seja, o que você carrega de cargo numa lipo, você consegue carregar 30% a mais numa Lion. Então a gente já teve aí um ganho considerável de rendimento. E é só o começo, né? As baterias, a demanda não é o drone, né, que vai fazer isso mudar, mas sim o mercado de uma forma geral. A autonomia, sem dúvida, vai mudar. O uso dos drones, eu acredito, como a gente falou um pouquinho antes, todos os produtores vão ter, os consultores vão ter. Eu acho que esse mercado, nós também já conversamos disso esses tempos, né? O mercado, talvez, para pessoas, empresas como nós, que prestam serviço, talvez seja uma parte de. Fala pessoal, a gente acabou dando aqui uma hora de live aqui e acabou o tempo aqui da live. Só para a gente finalizar, eu vou chamar novamente aqui o Bruno. A gente estava finalizando aqui, eu estava vendo o contador aqui, eu falei, vixe, vai acabar. Só um minutinho aqui que o Bruno está entrando de novo. Para a gente poder finalizar a nossa live. Bom, pessoal, enquanto o Bruno aqui tá retornando, cara, o urso, né, o famoso urso aí que todo mundo já conhece, eu queria agradecer muito vocês aí por conseguirem aí tá tirando um pouquinho aí da noite de uma quinta-feira, que na verdade é quase uma sexta, né, que amanhã é feriado, para poder falar um pouco de drones. A gente vai publicar essa live entrando aí, a gente vai publicar essa no nosso Instagram por 24 horas, no nosso Story, e também a gente vai publicar no nosso YouTube, tá? Então procura Sensix AG lá, que a gente vai estar à disposição.